Fala, coach. Aqui é a Alessandra Camilo, coach de negócios. Eu tô aqui hoje, estou gravando esse encontro para deixar aqui algumas dicas, algumas reflexões sobre coaching para empresas, né? Como vender e como apresentar. Então, deixei algumas dicas básicas aqui que eu espero que te ajude, né? Que te faça refletir sobre esse tema. Afinal de contas, é mais um nicho para a gente poder trabalhar. Qual que é o objetivo aqui hoje desse encontro aqui com vocês, né? Como vender e apresentar coaching para empresas. E o meu objetivo aqui é que você também veja o coaching para empresas como uma oportunidade e gerar alguns insights. Bom, eu sou coach de negócios, né? Sou Alessandra Camilo, sou coach de negócios, e eu comecei a minha carreira dentro das organizações, atendendo executivos. Depois eu migrei para pequenas e médias empresas, para atender empresários. E depois eu queria dar um passo além. Eu queria ir para o empreendedorismo, eu queria ter mais contato com empreendedores digitais, com coaches, né? E dentro do empreendedorismo, coaches. Já trabalhei com arquitetos, enfim, o profissional liberal. Mas eu acho que para empresas é uma coisa bastante interessante todo mundo ter isso, né? Ter o coaching para empresas aí no seu radar, porque podem aparecer excelentes oportunidades. Bom, então vamos lá. Algumas premissas sobre esse tema, né? Ter uma especialidade. E aí, o que eu faço? Aqui não tem certo, não tem errado, é realmente para gerar reflexões para vocês. Ter uma especialidade é bom ou é ruim? É importante? Como é que eu faço esse trabalho? Então, assim, dentro das especialidades, das especialidades que tem dentro da área de organizações, a gente pode atender executivos, né? Pode atender negócios e pode atender equipes. Dentro de negócios, você pode falar tanto com o dono, né, como com altos executivos que são responsáveis pela estratégia. Você pode definir se esses empresários, se eles serão de pequenas, médias ou grandes empresas, né? Altos executivos, CEOs, enfim, né? Qual especialidade, qual o público que eu quero atender e qual é a especialidade que eu quero entregar. Dentro de equipes, a gente pode trabalhar com liderança, com vendas, com projetos, com carreira. Então, aqui tem, dentro do coaching para empresas, a gente tem várias especialidades que podem ser trabalhadas. Independente de qual local, de qual nicho, de qual o caminho que você queira seguir, é sempre importante mostrar para o cliente qual a diferença de coaching e treinamento, levar para o cliente sempre a questão da transformação, né? Não o que é aquilo que eu estou entregando, mas sim qual é o resultado que aquilo vai gerar. Outra coisa, outra premissa importante é colocar pesquisas, né? Pesquisas na sua apresentação. Dentro do teu nicho, dentro do teu segmento, dentro do mercado que o cliente está atuando, quais são as pesquisas que você tem? Colocar essas pesquisas para o cliente, né? As empresas, quando elas vão comprar, né, treinamento, coaching, qual o caminho que elas fazem, né? Quando você... Aqui tem um caminho geral, mas assim, é importante você identificar isso também. Ela compra, e esse aqui é uma regra geral, tá? A maioria das empresas, elas compram por indicação, elas vão avaliar qual que é a sua popularidade, né, a sua expertise, então quais são os movimentos que você está fazendo, quem você está atendendo, e a empresa faz comparativo de preços, né? Porque como ela tem que levar um orçamento para dentro da organização, ela acaba cotando várias empresas. E então é sempre importante você saber como é que você está dentro desse processo aí de pesquisa de mercado, né? Quanto você está cobrando a sua hora, quanto outras empresas estão cobrando, né? Como que o seu concorrente está trabalhando, né? Outra premissa que você tem que ter por que a empresa contrataria você e não um outro coach, e não um outro treinador, e não outro consultor? Você tem isso bem claro para você? Comunicar-se com os desafios da empresa, porém com foco na sua especialidade. Então, a empresa ela tem um problema, ela tem algo que ela quer resolver ali e você vai levar essa sua especialidade. Então, você tem que deixar essa comunicação bastante alinhada. Você pode fazer isso através de... Opa, tem um gato aqui. Você pode fazer isso através de artigos, através de vídeos, através de entrevistas, né? Então, quais são as formas que você está se comunicando com o seu cliente? Ter um site, né, um portfólio com seus produtos e serviços.
Quando você é contratado por uma pessoa, ou até mesmo por um empreendedor, sempre você vai ser contratado por uma pessoa, mas toda vez que essa pessoa vem através de uma empresa, ela já tem mais ou menos um caminho que ela faz. E é bem provável que ela vai digitar no Google e ela vai buscar o seu site. Quando você está atendendo empreendedores ou mesmo uma pessoa física, é mais comum ela te buscar numa rede social, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e até mesmo te buscar no seu blog. Mas para empresas eu vejo como sendo primordial ter essa questão do trabalho do site, né? E eu sei que o site normalmente para quem está empreendendo como treinador, como consultor ou como coach, talvez não seja o primeiro ponto, né? A primeira coisa que você monte. Talvez você comece por um blog, talvez você comece pelas redes sociais e tá tudo bem. Mas se você quer vender para a empresa, considere ter um site, né? O que vai ter nesse site? Ele vai ter lá o seu portfólio. Deixa eu colocar aqui. Você vai ter o seu portfólio. Você vai ter vídeos, vai ter textos, né, sobre depoimentos, ou seja, o que as pessoas estão falando sobre você. Imprensa, né, se você já tem uma assessoria de imprensa, ou se você pensa em futuramente ter uma assessoria de imprensa, que é muito bacana, e tem um custo relativo, né, não é um investimento que, às vezes a gente olha assim, pô, assessoria de imprensa, acho que nem todo mundo pode ter. É uma coisa muito mais comum do que se imagina, e ajuda bastante, porque aí você vai colocar, você vai ficar um pouco mais na mídia e você vai poder ter isso dentro do seu site e vai mostrar para as pessoas qual é o seu posicionamento. Quem já comprou, né? Normalmente no site a gente coloca lá quem já comprou, quem já trabalhou com esse serviço ou não. E isso também gera um bom engajamento na hora da pessoa decidir a compra. Eu peguei aqui, ó, eu peguei 2 sites aqui para mostrar para vocês, ó. Esse primeiro aqui é o da Flávia Mota, do Instituto Viver o Bem-Estar, né? A Flávia Mota é uma amiga, uma parceira, já fizemos coisas juntas também, já fui mentora dela de negócios. E a Flávia, ela se posiciona como? Ela se posiciona com Viver o Bem-Estar, né? Então ela se posiciona mais para a pessoa, né? Ela tem um produto lá, onde ela tem vários produtos, aliás, ó. Se a gente olhar aqui, ó, ela tem vários cursos, né? Mas ela atende também individual, faz um trabalho personalizado muito bacana. Viver o Bem-Estar em grupo. Aqui, se você quiser fazer uma sessão com ela, né? Dia Magra também é um produto dela, tal. E o Vibe Emagrecimento Online. Então, aqui ela tem, ó, os cursos dela. E aí, se você quiser também contratá-la em company, ela tem aqui. Então, ela tem o quê? Ela tem algumas palestras que ela vai apresentar, que ela apresenta, né, que ela leva para a empresa, ou ela pode também fazer um trabalho personalizado, né? Então, em company, opa, clica aqui, e as palestras. E aí ela tem os programas que ela atende. Deixa eu clicar de novo, que não foi. Agora foi. E ela atende em company e ela tem algumas palestras que ela faz apresentação e depois isso vira um produto ou um serviço ou um trabalho personalizado dentro da empresa. Então aqui, ó, os 5 passos para viver o bem-estar em família, como ser mais produtivo com o bem-estar, liderando uma equipe saudável, né? Felicidade feijão com arroz, fortalecendo a sua marca pessoal, além do Outubro Rosa. Então, a Flávia, ela atende tanto o empreendedor, tanto quanto a pessoa, né, que quer passar pela transformação que ela entrega. Depois eu sugiro que você navegue aqui no site dela. Então, ela tem aqui, ó, a parte de vídeos na mídia, né, tudo que ela fez na mídia, e o blog. E o blog, por que é importante ter o blog? Porque o blog é o que te faz posicionar bem dentro das redes sociais. Qualquer coisa que você coloque relacionada a coaching dentro da rede social, o que a rede social vai fazer? Ela vai te mostrar uma escola de formação. Ó, aqui é onde ela tá, ó, as coisas que ela já fez. E aí tem várias páginas aqui, ó, mais de 9. Realmente a Flávia tem muita coisa interessante. E aqui o blog, e dentro do blog você vai colocar os artigos, e é isso que vai estimular o Google a colocar na primeira página lá no processo orgânico.
E aí depois eu peguei uma página aqui, que eu descobri essa página hoje, é da Regina Nogueira, ó, consultoria empresarial e coaching. Quem é Regina Nogueira? Quais são os serviços? Ó, ela tem consultoria empresarial, consultoria para o terceiro setor, coaching para executivos, coaching de carreira, coaching de vida, mentoring e dúvidas mais frequentes. Aqui ela coloca também ó, os clientes, coloca depoimentos, né, na mídia, blog. Vocês viram que ele é mais ou menos parecido. A diferença é que a Flávia também faz o life coaching, focado em emagrecimento, focado em bem-estar, e ela também faz trabalhos em company. Já a Regina, pelo que a gente viu aqui, ela faz 100% dos trabalhos em company. E aí você vai escolher como é que você vai se posicionar, como é que você vai fazer. Aqui no caso das duas, a gente está vendo sites. Se você entrar lá no meu, neste momento que eu estou gravando este conteúdo, que é abril de 2018, você vai ver só um blog, onde o site está em construção. Então, eu estou construindo o meu e eu sugiro fortemente que você também construa o seu. Então, aqui são, né, algumas premissas. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora? Antes de colocar durante o programa, deixa eu falar aqui, ó, sobre as prospecções de clientes. Então, aqui alguns insights são para prospectar o cliente. Como é que você vai trabalhar essa questão de trazer clientes para você? Você tem por indicação, né? Então, é muito comum aqui quem saiu do mundo corporativo, fez uma formação de coaching, e aí você começa a apresentar primeiro para organizações ou para amigos, né? Quem fez, normalmente a primeira formação que a gente faz é do Life Coaching, a gente começa mostrando para amigos. Eu posso fazer o coaching para empresas antes de fazer uma formação do executivo? Se você tiver alguém te preparando para isso, perfeito, você pode. É muito provável que a empresa não vá pedir para você, olha, eu quero aqui que você prove para mim que você fez uma formação de executivo ou de business coaching. Não acredito nisso. Você precisa ter o quê? Um programa bem estruturado. Então, ou você vai trazer isso de uma formação da escola, ou através de uma mentoria, através de alguém que já faz ou fez isso e que possa passar isso para você. Então, aí os primeiros clientes normalmente são o quê? Por indicação. São as pessoas que estão mais próximas a gente. Aí depois você vai trabalhar o quê? Com a prospecção. E aí tem aquela, né, a prospecção típica, que a gente trabalha o quê? Fazendo uma ligação para o cliente ou mandando um e-mail. Por que é importante aquilo que eu coloquei lá nas premissas, essa questão de você ter um site, de você começar a atender os seus primeiros clientes, de você começar a gerar depoimentos, para que quando você faça um contato, quando você fizer um contato com o cliente, ou quando o cliente faz esse contato com você, você possa indicar para o cliente algo que mostre o seu trabalho. E não só um portfólio escrito, né? Às vezes vai ser só um portfólio mesmo, vai ser lá um texto escrito. Mas às vezes você tem, o que é primordial é o quê? É você ter alguém falando do seu trabalho. E se eu ainda não tenho ninguém falando do meu trabalho, eu estou começando agora, aí você vai ter isso por escrito. Aí você vai ter quando o cliente está procurando, né? Ó, o cliente está procurando. Se o cliente for digitar no Google, que eu falei, para você estar bem posicionado no Google, você tem que ser uma pessoa extremamente ativa, ou ter uma agência, ou ter alguém que faça bastante essa questão de conteúdo, para você poder subir no Google. Porque o que está acontecendo no Google hoje é que as escolas acabam aparecendo muito mais do que as próprias empresas que vendem o serviço de coaching, né? Então elas compram muitas palavras-chave, colocam muito dinheiro, então isso fica mais difícil. Não é impossível. Eu achei a Regina, que eu mostrei para vocês hoje aqui, eu coloquei lá, coach para executivos. Ela estava na primeira página, né? Então aqui o cliente procurando, a gente tem que ir construindo, né, toda essa história. O que pode ser feito de diferente, né, quando eu estou falando da prospecção do cliente? E aqui é um erro muito categórico, que é você falar para o cliente que é coaching, quando na verdade você tem que contar para o cliente qual é a transformação, qual que é o resultado que ele vai atingir se ele passar pelo processo. Isso você pode fazer tanto para você poder subir lá no posicionamento do Google, né, como empresa. Você tem que usar as redes sociais, coloca isso lá, monta sua fanpage, é muito mais prático, muito mais rápido do que montar o site. Montar uma fanpage onde você começa a inserir conteúdos, né, com esse tema.
E aí você vai entregando conteúdos gratuitos. Ó, você pode entregar análise comportamental para um grupo de colaboradores, né? Então, bater um papo com uma empresa e falar assim, ó, que tal você me passar, eu poder fazer uma sessão de análise comportamental, né? Assim, tradicionalmente, como a gente conhece mais é pelo DISC, a maioria das escolas de formação, se não todas, né? Elas têm parceria com alguém na análise comportamental e você tem tanto a paga, como se você buscar no Google, você vai achar também análise comportamental gratuita. Você não precisa nem fazer pela paga, porque senão esse investimento seria seu. Você pode fazer pela gratuita e fazer um diagnóstico para um grupo de executivos, de líderes, de colaboradores e apresentar isso para o RH. Então, entregando esse conteúdo gratuito é uma forma de você estar se aproximando do decisor de compras, que nesse caso é o RH. No caso das pequenas e médias empresas, pode ser direto. No caso das pequenas empresas, normalmente é direto o dono. No caso das médias, pode ser ou o RH ou o dono. Você pode entregar também uma palestra, né? Uma palestra com um super tema. E aí, o que acontece? Existe uma técnica para você fazer isso, existe uma estrutura, existe um método para você fazer isso. Então, você pode tanto fazer uma palestra ou uma reunião focada para os decisores, onde você conta para eles, você demonstra para eles ali um contexto onde você o ajuda a atingir determinado resultado. E quando você faz isso, o que acontece? Você gera o engajamento, né, desse decisor, você coloca esse cliente em mais contato com você, e isso é o que vai te ajudar depois na questão do cliente fechar esse processo contigo. Então, você faz o trabalho, chama a atenção do cliente, o cliente fala, caramba, eu estou precisando disso, isso vai ser uma coisa boa para mim, e aí ele acaba te contratando. Então, para isso tem uma estrutura, né? Então, por exemplo, dentro da mentoria individual, da mentoria em grupo, eu ensino esse tipo de estrutura. Outra coisa é o ponto de atenção, né? O que acontece dentro do ponto de atenção? A venda, ela acontece quando existe queda na resistência entre o que você oferece e o que ele quer. Então, você precisa fazer um caminho para poder chegar nesse objetivo com o cliente. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Aqui. Bom, prontinho, deixa eu voltar. Fiz uma pequena pausa aqui. Então, ok. Esses são alguns pontos, né, para a gente poder prestar atenção em relação à prospecção de clientes. Aí aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, esse carinha é aqui. Primeira reunião. Então, assim, a gente tem que acompanhar algumas premissas, né, como é que eu chego até o cliente, e realmente, assim, não é fácil dar algumas dicas sobre esse tema, porque a gente tem que olhar, assim, várias sequências, né, porque uma coisa é quando você já tem um cliente, o cliente já está ali, já está fácil de você poder fazer essa apresentação para ele, e aí tem um momento que é assim, eu quero trabalhar, eu quero vender, eu quero ter a oportunidade de apresentar o coaching para empresas, mas para quem que eu vou apresentar? Então tem vários passos que a gente tem que seguir aqui, é uma construção, né? Para você ter depoimento, você tem que começar a atender os seus primeiros clientes, então você vai crescendo nisso. E então eu quis deixar apenas algumas dicas para você refletir, né? Por isso que eu falei que o tema daqui é para te ajudar a gerar insights e você ter o coaching para empresas também como uma oportunidade. Vamos falar da primeira sessão? Na primeira sessão aqui é o seguinte, ó, aqui tem alguns exemplos de algumas perguntas que você pode fazer para o cliente. Qual é na sua empresa o ponto que, se for modificado, irá ajudar a alavancar os resultados que você almeja? Então, isso são perguntas que fazem o cliente gerar reflexão e faz, inclusive, ele parar para te ouvir. Sucesso, né? Sobre sucesso. Poxa vida, quando a gente fala em sucesso dentro de uma organização, tem muito a ver com o quê? Com clientes, né? Com quantidade de clientes que a empresa tem. Como você atrai e mantém os seus clientes? Essa também é uma pergunta que gera bastante reflexão, né? Por que o seu negócio existe? É quando o dono, o executivo da empresa, eles têm a oportunidade de contar a história da empresa. E quem não gosta, né, de contar a sua história, contar a história da sua empresa?
Aí aqui eu vou mostrar para vocês, ó, os 5 passos durante a reunião. Se você conseguiu lá, dentro das premissas, vencer essa questão que é ter a oportunidade de estar na frente de alguém, que é quando você constrói site, que é quando você constrói sua autoridade, que é quando você constrói uma fanpage, que é quando você começa a falar bastante desse serviço, né? Então, quais são os 5 passos? Primeiro, a gente vai trabalhar com o cliente, qual que é a situação atual, quais são os desafios que a sua organização que ela está enfrentando hoje? E ele vai contar, ele vai falar, e quais são os pontos fortes, o que vocês aqui acreditam que vocês fizeram e que trouxe a empresa até onde ela está? Quais são os problemas, né, que ela está enfrentando hoje? Quais são os riscos? Quais são as estratégias atuais, né? Como é que ela atua hoje? Esse também é um caminho que o cliente vai contar bastante e você começa a ter muito material para poder elaborar uma proposta para ele. Tá, e a situação desejada, né? Onde eles querem chegar? Qual que é o propósito maior? Quais são as oportunidades que eles estão vendo nesse momento? O que eles almejam? O que eles sonham, né? Quais são as metas? O que eles querem de melhora, né? Tanto na carreira quanto na vida deles. Tanto dos donos, né? Quanto dos executivos e de todos os colaboradores da empresa. Então, eles contam muito, né? E aqui tem muito a ver com a visão onde a empresa quer chegar. Aí depois tem a parte do plano e direção, que é quando a gente trabalha. Isso tudo você pode ir contando para o cliente, tá? Isso daqui é o processo, é o que você. Aqui está o escopo central, né? Depois tem vários detalhes para a gente trabalhar. Então, qual que é o plano e direção? Qual que é o objetivo com o processo? Quais são as evidências e os indicadores que vão mostrar isso para ele? Quais são os motivadores, né? Qual que é o combustível que vai fazer a empresa seguir, as pessoas seguirem, né? O roadmap, que é quando a gente traça um plano, né? Um plano do futuro para o presente, é uma forma um pouquinho diferente, ao invés de ser do presente para o futuro. E as metas SMART, né? O que é a meta SMART? A meta está bastante clara, bastante clara, tanto para os donos da empresa, quanto para os executivos, quanto para a equipe toda. E aí depois a gente tem o passo 4, né, que são os recursos e limitações. Quais são as crenças que estão envolvidas ali, que estão ajudando ou que estão limitando, né, a equipe, os colaboradores, enfim, né, toda a organização? Quais são os recursos pessoais que contribuem para isso? Quais são os recursos externos, né, aqui a gente olha assim, ó, para tudo que contribui, para tudo que é recurso e para tudo que limita, né? Dificuldades e limitações e bloqueios externos. Então a gente olha tanto para tudo que ajuda quanto para tudo que retrai. E aí depois no 5º passo a gente vai trabalhar o quê? Com congruência, né? Então a gente fala sobre sabotadores, aí tem ferramentas para poder trabalhar isso, ferramenta inclusive gratuita, comprometimento, a gente precisa analisar qual que é, precisa analisar não. A gente precisa validar como é que está esse nível de comprometimento e se ele estiver baixo, a gente precisa ajudar o cliente a gerar congruência para que isso fique num ponto que gere resultados para a empresa. Análise comportamental, né, que é o DISC que eu falei lá nas premissas, que você pode fazer uma análise comportamental de um grupo de pessoas, depois você explica o que está acontecendo, dá um feedback e a empresa fala, caramba, é isso que eu estou precisando, e traz você para dentro dela. E responsabilidade. Então, assim, ó, com esses 5 passos apresentados durante a reunião, que é quando você conta, né? Primeiro você pergunta onde o cliente está, qual é o estado atual dele. Depois, você vai verificar nele qual que é a situação desejada, então ele entra inclusive num contato emocional com aquilo, né, porque às vezes o cliente está no corporativo, normalmente ou ele quer aumentar a performance ou ele está com problema. Então, quando você coloca ele fora desse problema ou alcançando essa performance que é o estado desejado, ele também fica mais motivado, ele se sente mais influenciado, ele sente com mais vontade para poder comprar o processo. Plano de direção, recursos e limitações e congruência é quando você conta um pouco de como você vai ajudar, né? O passo 3, 4 e 5 é mais ou menos o como, né? É o escopo do como para ele atingir o passo 2. E aí, quando ele olha para o passo 1 e ele vê que ele está num ponto que ele não está atingindo o resultado que ele quer, então essa conversa, seguindo esses 5 passos,
ele leva o cliente muito mais fácil para uma tomada de decisão. E, bom, é isso aqui. Isso é que eu vou falar aqui agora, eu tô vendo que tá ali, tá escrito nos levantamentos. Então, esse papo aqui bem estruturado é uma conversa, existe uma estrutura, né, para você conversar isso. É uma estrutura de conversa onde você tem um caminho muito mais próspero, muito mais fácil para você conseguir levar os seus produtos ou serviços para dentro da empresa. E aqui tem vários levantamentos, mas eu coloquei aqui alguns para vocês, né? O que você precisa saber? Você precisa saber quais são os participantes, quem vai participar do processo, qual que é o prazo, né? Qual que é o prazo que você vai entregar esse projeto, e você vai saber, você sabe disso depois que você tem um checklist que você faz, você consegue inclusive dar o prazo para o cliente, no qual você vai entregar, vai ajudá-lo na conquista daquele resultado, né? Vai entregar o resultado junto com ele. Se vai ser dentro da empresa ou fora da empresa, às vezes quando é só um executivo, o dono da empresa, pode ser interessante, né, você atendê-lo fora da empresa. Qual que é o orçamento que a empresa tem para isso? Às vezes você olha e fala assim, nossa, dá para fazer um trabalho com o dono, com os executivos principais, com os líderes e com a equipe. Mas às vezes ele não tem orçamento para tudo. E se ele tem um orçamento reduzido, quando ele te fala o orçamento, fica mais fácil você elaborar a proposta. Aí, de repente, você vai elaborar a proposta e vai falar assim, ó, eu vou trabalhar os seus principais executivos, você e os líderes. Ou, às vezes, a empresa já quer te contratar direto para trabalhar com os líderes e com a equipe. Ou, às vezes, vão trabalhar só os líderes, ou, às vezes, a empresa vai te contratar para cuidar de um executivo específico. Qual que vai ser a logística, né? Como é que vai ser essa entrega? Eu vou passar um dia na empresa e vou fazer tudo isso, eu vou ficar indo e voltando. Então, esses levantamentos são importantes, inclusive para você poder definir o orçamento. Se você tem que voltar na empresa 3 vezes por semana, pode ser um custo. Se você puder fazer aquilo no mesmo dia, na semana, você pode cobrar um custo. Você pode fazer um orçamento diferente, né? Quais são os objetivos com o processo? Isso é bastante importante. E aqui eu não coloquei aqui para falar para vocês, né? Mas quando você tem coaching para negócio, coaching para executivo, isso muda, tá? Isso muda. Então, qual é o objetivo com o processo? De novo, para você também poder entender como é que você vai fechar esse orçamento. Modelos de contratos, né? Contrato de confidencialidade, o contrato de vendas mesmo, né, de permanência lá na empresa. E aí, com base em tudo isso, e mais algumas coisas aqui, eu coloquei o central, né, se você só tiver isso daqui, isso já te ajuda bastante, mas tem detalhes, né, dentro daqui que é importante, né, a gente perceber, e aí só a partir daí você vai formular uma proposta. Aí aqui eu coloquei um pouquinho aqui alguns exemplos, né, durante o programa, quando você está entregando o programa, você tem a estrutura do programa, você vai trabalhar os estágios da mudança, né, que o que você trabalha com o comportamental da pessoa para ela poder atingir o objetivo. Isso aqui é uma teoria, né? Ferramentas de alto impacto para o coach de negócio, para o executivo. Você trabalha algumas ferramentas diferentes, como preparar as sessões, né, também é importante. Ciclo dentro da sessão, toda sessão tem um ciclo, e o ciclo dentro da sessão do organizacional ela é um pouquinho diferente, e como lidar com baixo engajamento do coach. Então tem vários pontos aqui que a gente trabalha. Não são pontos complexos, não é uma coisa com muito detalhes, não. O que precisa entender? Qual é a lógica, né? Desde do momento que a empresa te chama e você faz todo o levantamento, e aí você vai entendendo qual é o caminho que você vai seguir, então fica mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, para coaching de negócios, né? Normalmente, o que a gente trabalha? A gente trabalha quais são as estratégias, porque o coaching de negócios é muito categórico, é assim, ó, a empresa ela quer melhor resultado financeiro, ponto. Ou reduzindo custos, ou ela quer vender mais. É basicamente isso que vem. Quando ela te contrata para um executivo, normalmente ela vai trabalhar demandas comportamentais, quer que aquela pessoa seja um líder melhor, quer que ela performe melhor em trazer resultados financeiros, e aí é um outro modelinho que a gente segue. Para coaching de negócio, normalmente a gente segue essa linha aqui, ó, estratégia, liderança, alta performance
e controle de estados emocionais. Eu coloquei aqui do lado, ó, então assim, ó, estruturas para programa de coaching, aqui são aulas já, né? Os estágios da mudança, né? O que a gente trabalha dentro dos estágios da mudança, tem o estágio da reflexão, tem o estágio da preparação, tem o estágio da ação e tem o estágio da manutenção, né, daquela mudança. Como preparar a sessão de coaching, né, de negócios e para executivos, ciclo dentro da sessão, como é que isso é trabalhado, o speed para coach de negócio, que é uma sessão bem rápida, né, como vender, o speed para coach de empreendedores, modelo Grow, né, que é uma ferramenta. Então tem várias questõezinhas aqui que a gente trabalha. Aqui é só para deixar para vocês mesmo o escopo central, o que você precisa, né, quais são as reflexões que você precisa ter nesse momento. Eu não sei qual momento você está, se você estiver iniciando, eu acredito que isso tenha ajudado você a gerar alguns insights, até para você buscar mais informação. E se você já está fazendo isso, também acredito que isso também tenha trazido para você algumas reflexões. Qual que é o ponto principal que eu vejo aqui, ó? Como vender e apresentar coaching para empresas, né? Qual que é o ponto principal que eu vejo para você atender coaching dentro das empresas? Primeiro, isso é muito bom para o seu currículo, né? Para você depois poder colocar isso no seu portfólio. Segundo, às vezes você vai para dentro da empresa achando que você vai vender um processo para um executivo, ou se você vai pegar um projeto lá para líderes, sendo que você tem a possibilidade de às vezes ficar dentro desse projeto 1 ano, 2 anos dentro de uma organização. Por quê? Porque você consegue construir um processo completo, mesmo que você tenha se posicionado por uma especialidade. Por exemplo, se você vai lá e se posiciona pela especialidade de vendas, então você vai trabalhar com as equipes de vendas, com os líderes de vendas, mas você pode também levar os conceitos de vendas para o pessoal da produção. Qual é o ponto que também é importante deles em relação a vendas? Então, mesmo pegando uma especialidade, você vai gerando conexão, você vai levando resultados para a empresa e a empresa vai te absorvendo. Então, ela vai levando para você projetos diferentes. E mesmo que no meio do caminho a empresa fale assim, olha, eu quero trabalhar não com vendas, mas eu quero que na área X ou no segmento X você trabalhe com produtividade. Isso não te impede de desenvolver um programa usando toda a metodologia de coaching para você poder usar, mesmo que não seja a sua especialidade produtividade, mas onde você consegue construir esse programa, porque o principal você já fez. Você já gerou os primeiros resultados para a empresa e você já gerou confiança. Então, assim, ó, onde que eu vejo, por que eu quis trazer isso daqui para vocês? E eu preparo pessoas para isso. Se você quiser ser um coach para empresas e aprender desde a parte de vender, de se apresentar, de vender, quais são as estruturas técnicas que você quer trabalhar e como você entregar, eu posso te ajudar com isso. E onde que eu vejo que é uma grande vantagem você fazer isso? Quando você faz isso, você consegue colocar ali, ó, 1, 2 dias, não precisa mais que isso, na sua agenda, e as empresas, elas têm um orçamento mais definido para essa parte de treinamento e desenvolvimento. Então, você ajuda a empresa te ajuda, isso gera receita para você, e com esta receita você consegue patrocinar os passos que você está dando para vencer no empreendedorismo. Né? Então, o meu objetivo principal aqui hoje com esse bate-papo aqui para você é isso, é que você olhe com bastante carinho para isso, que tem caminho para isso, mesmo que você não tenha feito o Executive Coaching formado, porque quando você vai lá para a formação, você aprende um monte de coisa legal e tá tudo bem, tá tudo certo, e é assim mesmo. Só que você tá lá com um monte de gente. Se você pegar alguém para te ensinar todos esses princípios e você tiver toda a estratégia de começo, meio e fim, alguém que inclusive pegue na sua mão enquanto você estiver captando os primeiros clientes e te ajude com essas estratégias, trazer esse cliente pode ser o seu plano B financeiramente para que você patrocine o seu plano A. E qual seria o seu plano A? De repente você quer ter sucesso na internet, de repente você quer vender para mais pessoas e elas não estão lá dentro das organizações. Então, olha com bastante carinho
para esse projeto. Se você já é formado nisso, pega firme, vai revistar o seu material, vai estudar isso de novo, veja o que está faltando e busque o que está faltando, porque mais importante do que apresentar e do que entregar é você estruturar os passos anteriores para poder vender o coaching em grupo, individual, para líderes, para executivos, o próprio coach de negócio, para o próprio dono da empresa. E então, olha quantas frentes você tem dentro de um mesmo negócio quando você pensa em empresas. Tá, para eu atender o coaching dentro das empresas, eu preciso ser um estrategista de negócios, por exemplo, a minha carreira toda foi dentro disso. Isso me faz diferente, né? Isso me faz ter um diferencial, mas eu posso fazer coaching dentro das empresas sem necessariamente saber nada sobre o negócio, porque o coaching ele trabalha com a premissa das perguntas, de colocar o profissional em movimento, do autodesenvolvimento dele. Então eu não preciso necessariamente disso, mas quem já veio do mundo corporativo e tem expertises, isso é o quê? Isso é diferencial, isso potencializa tanto quem não tem como quem tem conseguem ter resultados. Quem tem consegue um resultado mais fácil, consegue um resultado mais certeiro para uma determinada área. Então, assim, eu super indico que você fique bastante presente para essa questão. Você é coach, você é consultor, você está saindo, você é um especialista dentro da área, você é um especialista em finanças, você é um especialista em vendas, em marketing, em processos, em projetos, em produção, em desenvolvimento humano, você tem um potencial muito grande para empreender no seu próprio negócio, levando isso para dentro das organizações. Bom, era isso que eu tinha, deixa eu voltar aqui, é isso que eu tinha para te contar hoje, para falar para você. Eu trabalho com isso, né? Eu tenho uma carteira de clientes corporativos onde eu trabalho de 1 a 2 dias por semana. Nesse momento que eu converso com você, eu tenho uma agenda de um dia e é isso que me ajuda a ter mais segurança para os meus outros negócios, porque na verdade o que eu quero é alavancar e poder trabalhar. Eu estou falando com vocês aqui de dentro da minha casa, no meu escritório. Nesse momento eu estou aqui na sala da minha casa, não estou nem necessariamente no meu escritório. Mas o mundo corporativo é o que me ajuda e muito a poder gerar um fluxo de caixa para poder bancar esse sonho, né? Para poder bancar esse começo, enquanto a gente está gerando posicionamento, fazendo um movimento é bastante interessante. Essa é a dica de hoje para você, foi praticamente quase que uma mini aula. Eu espero que você faça um bom proveito, tá, disso. Isso vai estar disponível no meu canal no YouTube e lá vão ter os meus contatos. Se você quiser trocar um pouquinho mais de ideia sobre esse tema, fica à vontade de me mandar um WhatsApp. Quem sabe a gente não bate um papo sobre esse tema e quem sabe eu não vou ser uma pessoa que vou pegar na sua mão, que vou te ajudar, que vou te preparar para poder atingir aí o seu primeiro projeto aí de R$ 5.000 por mês, 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês, dependendo do tamanho do projeto que você pegar dentro da empresa. Eu sou a Alessandra Camilo, coach de negócios, e foi um prazer estar contigo aqui hoje e te vejo no próximo encontro.